Olá, no ar mais um programa diagnóstico e hoje nós temos o prazer de receber a presença do Dr. Celso Rios. O Dr. Celso é odontólogo e especialista na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Muito bem-vindo uma vez mais ao nosso programa, Dr. Celso. Dr. Celso, quando nós pensamos nessa especialidade, o que nos vem à mente é algo mais voltado para as doenças relacionadas ao trauma, aos tumores de face, de cabeça, enfim. Agora, há outras aplicações também nas quais o senhor vem militando. Por exemplo, há hoje um boom, quase que na odontologia, o laser tem sido uma ferramenta assim, bastante utilizada, não é verdade? É aquilo que eu disse, quase um boom, há um glamour por parte do laser, né? Hoje ele está muito em voga. Afinal, o senhor também milita nessa área, não é? A gente tem trabalhado com laser assim e cada vez ficando mais apaixonado com a fototerapia, né? Hoje a gente fala em laser e o laser na verdade ele tem vários tipos de laser. Existe o laser cirúrgico, o laser terapêutico, né? E o que a gente trabalha na verdade hoje é o laser terapêutico, o laser de baixa intensidade. O que tem a diferença entre um laser e outro é a composição, porque o laser nada mais é do que uma ampliação do feixe de luz, né? É uma luz que você vai utilizar, o laser da fototerapia, em que você vai atuar fazendo uma aceleração nos processos de recuperação celular. Então a gente tem tido resultados muito interessantes com a associação do laser na nossa especialidade, não só na cirurgia bucomaxilofacial, mas na área de tratamento de feridas, por exemplo, de diabéticos, que não é a minha especialidade, mas como quando eu tive a oportunidade de conhecer o laser através dos cursos que eu fiz, eu vi aplicações assim, as mais diversas possíveis, até mesmo para tratamento de paralisias faciais. Então, hoje, a gama de intervenções feitas com laser é muito grande. Só para ilustrar isso aí, nós temos hoje, por exemplo, nas grandes maratonas de corridas que a gente tem, logo depois da maratona, muitos dos corredores profissionais aplicam o que a gente chama de laser intravascular, ILIB. É um laser que você coloca uma pulseira e coloca ele acoplado ao pulso do paciente, ele fica por 30 minutos fazendo a sua atuação e dessa forma você consegue eliminar radicais livres, você consegue melhorar a perfusão tecidual, a oxigenação. Isso é uma técnica desenvolvida no Instituto do Coração em São Paulo e que hoje tem uma aplicação muito interessante em pacientes que estão até em fase terminal, melhorando muito a perfusão tecidual desses pacientes. Eu dizia antes do glamour, do boom, enfim, da febre que há na questão do laser, quando nós partimos para o lado estético, mas o senhor bem frisou, há a aplicação estética do laser, mas há também a aplicação terapêutica, de tratamento, de reabilitar esse doente. O senhor militaria então mais nessa área de reabilitação. Em quais casos ele então teria uma aplicação maior? A aplicação terapêutica do laser pode ser feita, por exemplo, em aftas, em herpes, em pacientes com lúpus. É uma incidência muito grande dos pacientes que fazem quimioterapia e que desenvolvem um quadro que a gente chama de mucosite, são várias aftas que aparecem na boca do paciente e que às vezes o impossibilitam de ter uma dieta oral adequada. O sistema imunológico baixo, quimioterapia, desenvolve então essas feridas, essas aftas na boca. Exatamente. Que podem ser tratadas então aí pelo laser. O que o laser faz, na verdade? Ele não consegue eliminar essas aftas úlceras, mas ele tem uma ação anti-inflamatória, uma ação anestésica e tem uma ação de aceleração do processo. Se um processo desse duraria, por exemplo, 7 a 10 dias, 7 a 14 dias para uma afta dessa cicatrizar, com 3, 4 dias o paciente já tem essas lesões já num quadro de sensibilidade muito menor, então ele já consegue se alimentar bem mais rápido. Então restabelece a questão funcional da dieta muito mais rápido. Então, teve algum caso assim? Tem sim. Eu tive um caso interessante, Einstein. Eu fui chamado num hospital pediátrico aqui na cidade de uma criança que fez um transplante de fígado. E essa criança desenvolveu uma reação imune importante, estava tomando imunossupressores
com 9 meses de idade, fez o transplante de fígado, o fígado compatível, o transplante estava bem, mas ela fez uma reação de baixa de imunidade muito grande e fez lesões múltiplas de cavidade oral e ficou sem condições de se alimentar, de amamentar. E a pediatra, sabendo da minha atuação na área de laser, ela me chamou e eu estive lá por uma semana fazendo as aplicações, e depois da segunda ou terceira aplicação, porque essas aplicações são feitas com intervalos de 48 horas normalmente, no início eu fiz com 24, depois 48 horas, 2, 3 dias depois da aplicação essa criança já voltou a se alimentar. Então foi um resultado muito gratificante para mim de ver uma criança daquela com 9 meses, sem possibilidade de ter dieta e com apenas a aplicação de uma luz, né, que não é nada invasivo, um método muito tranquilo de fazer, a gente ter essa criança restabelecida em condições de se alimentar. Esse paciente especial teve que ir ao consultório ou não, é móvel o laser? O laser é móvel, o laser é um aparelho portátil. Pequeno, portátil, parece uma pistola. É possível você ir aplicar em casa, inclusive muitos pacientes que estão sob quimioterapia, eu passo o protocolo, eu faço o primeiro exame do paciente, às vezes quando ele não tem condição de ser levado ao consultório, e as minhas atendentes mesmo fazem o protocolo e vão até a casa do paciente e fazem na casa do paciente. É muito fácil de fazer, é bem interessante. Agora, o senhor dizia de sessões necessárias para determinadas doenças e patologias. Isso. Em média, qual seria o número dessas sessões? Cada lesão tem um protocolo, mas em média se faz em torno de 5, 10 sessões para cada patologia. Tem alguns casos de, por exemplo, lesões nervosas, paciente que vai fazer um procedimento e fica com uma perda de sensibilidade em alguma área, você pode levar mais sessões. A gente sabe muito bem que as estruturas nervosas do corpo são aquelas que se restabelecem mais lentamente no nosso organismo. Então, daí a necessidade de um tempo maior. Um pós-operatório, por exemplo, a pessoa faz uma cirurgia na face, eu uso o laser no pós-operatório, a incidência de edema e de dor pós-operatória é muito menor, porque ele tem um papel de biomodulação na questão da recuperação tecidual. Então ele acelera o processo inflamatório, diminuindo o tempo de recuperação do paciente. Isso serve na área de cirurgia oral, cirurgia abdominal, enfim, qualquer tipo de cirurgia. Só que, claro, que os aparelhos de laser que eu uso na cavidade oral são aparelhos que têm uma ponta menor. Então, por exemplo, uma área de abdômen, por exemplo, teria que ser um laser específico para aquela área, para pegar uma área maior, senão você ficaria muitas vezes aplicando o laser, né? Uhum. Existem aparelhos diferentes, de fabricantes diferentes, específicos para cada área. E também, não só falando da questão terapêutica, né? A questão também da estética. É outro tipo de laser, mas nós temos lasers de comprimento de onda diferente que são aplicados hoje na estética, na questão do rejuvenescimento facial, de melhora da hidratação da pele, enfim, que tem sido também uma coisa que tem sido abordada na odontologia, dores de articulação, enfim. Agora, você dizia da questão estética, e hoje nós temos uma gama imensa de abordagens nessa área, especialmente no que tange a face, que é com ela que nós nos apresentamos, obviamente. Pois bem, além do laser, quais outros métodos hoje o senhor teria contato? Por exemplo, os chamados preenchimentos, enfim, a toxina botulínica, o botox. O senhor tem experiência nessa área? Tem sim. Nós estamos atuando já, não de uma forma assim extensiva. É muito bom ficar claro aqui que essa área também, essas terapêuticas, isso na verdade não é uma especialidade. O uso do preenchimento com ácido hialurônico, o uso da toxina botulínica, eles não são especialidades, são técnicas usadas na dermatologia, são técnicas usadas na cirurgia plástica, são técnicas usadas no otorrino, são técnicas que hoje estão sendo usadas na odontologia. Para quê? Para você otimizar o tratamento de alguns pacientes. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. O principal fator de suporte dos lábios é a presença dos dentes. Nós temos na nossa face vários músculos que fazem parte da musculatura da mímica facial, que faça com que eu esteja aqui agora conversando, que eu esteja sorrindo, que eu esteja triste, que eu esteja alegre. As expressões da face são feitas por músculos da mímica facial. Quando se usa toxina botulínica,
A toxina botulínica ela vai atuar sobre aquelas rugas que são rugas chamadas de rugas do tempo, né? Só para esclarecer o nosso telespectador, toxina botulínica é o Botox. O Botox é o nome comercial. Quando se fala Botox, é porque foi a primeira apresentação comercial que teve. Hoje existem outros, sim, né? Sim. A toxina botulínica é o Botox. Só que existem toxinas botulínicas de outras marcas, Xiaomi, Dysport, em várias marcas, né? Enfim. A aplicação desse produto é feito sobre a musculatura da face para minimizar as rugas faciais e com isso você consegue melhorar a estética do paciente. Lembrando que a toxina botulínica ou Botox ele tem uma ação de 3 meses mais ou menos, de 3 a 6 meses, depois disso ele tem que ser reaplicado, depende da forma como ele foi feito. Terminamos o bloco falando um pouquinho, ou começando a falar sobre os chamados preenchimentos. O que vem a ser isso? Pois é, o preenchimento, na verdade, é uma técnica usada com o ácido hialurônico, e essa técnica é feita para você minimizar esse suco nasogeniano, minimizar o suco mentolabial, né, e dar um contorno labial melhor. Então, hoje a gente tem usado, junto com as reabilitações dos dentes, nós temos feito também como coadjuvante os preenchimentos para que você tenha um resultado melhor. E são realmente muito interessantes os resultados. Uma técnica não invasiva, é uma injeção simples, um procedimento rápido de ser feito e que melhora muito junto com a reabilitação através de implantes. O suporte labial melhora muito e a gente consegue melhorar o contorno dos lábios, consegue diminuir aquelas rugas que incomodam tanto, né, as pessoas, aquele suco profundo nessa região que chamam de bigode chinês e às vezes o suco mentolabial também. Um outro procedimento estético que seria interessante abordar, que está muito na moda e as pessoas vão muito pela mídia, né, é o procedimento da bichectomia. O nome feio, né, bichectomia, que é a remoção de um corpo adiposo que nós temos na região da bochecha, que chama corpo adiposo de Bichat, ou bola de Bichat, que foi um francês que deu esse nome a essa estrutura e que hoje muitos artistas de televisão têm feito essa cirurgia. Uma cirurgia feita com sob anestesia local, feita por dentro da boca, sem cicatriz, muito rápida de se fazer e que tem resultados muito interessantes, porque quando se remove esse corpo adiposo, a gente dá de uma certa forma projeção nos ossos zigomáticos e acentua o contorno da mandíbula. Então a pessoa fica com aquele rosto mais contornado, mais torneado, né? E essa técnica é uma técnica que tem sido procurada bastante, principalmente pelas mulheres e com resultado estético muito interessante. Então, da mesma forma que nós temos o preenchimento, nós temos o esvaziamento. Você preenche o tecido subcutâneo para diminuir rugas e esvazia o tecido adiposo para que você tenha um contorno facial melhor. Agora, quando nós falamos disso tudo, é necessário que fique claro para o nosso telespectador que as especialidades elas podem se sobrepor na abordagem, quer dizer, no tratamento, no diagnóstico, enfim, na condução desse paciente. Muitas vezes é necessária a ação conjunta, por exemplo, do cirurgião bucomaxilofacial e também do otorrino ou mesmo do cirurgião plástico. Aliás, nós já falamos disso em outros programas. Agora, existiu uma situação muito prática em que vários profissionais foram envolvidos num caso em especial? Sim. Eu vou primeiro pegar o otorrino. Muitas abordagens cirúrgicas de implantes na cavidade oral que envolvem, por exemplo, a região próxima ao seio maxilar. Para o telespectador que não conhece, seio maxilar são cavidades que nós temos na face, que todos nós temos, e que em alguns pacientes se apresentam quadro de sinusite, né? Então, quando se vai fazer implantes, a gente trabalha muito próximo dessas cavidades e às vezes acontece de você ter uma complicação sinusal, ter uma patologia sinusal, uma inflamação, enfim, que tem que ser primeiro avaliada pelo otorrino, tem que ser acompanhada pelo otorrino, às vezes deve ter que ser tratada essa sinusite previamente para posteriormente o paciente passar por uma cirurgia de implantes. Existem casos também que o paciente pode fazer um implante e desenvolver uma sinusite pós-operatória. Isso pode acontecer também e aí haveria necessidade da intervenção do otorrino nessas situações também. Em relação à plástica e ao cabeça e pescoço, eu tive o grato prazer de trabalhar aqui em Valadares e ainda temos uma relação muito boa com o cirurgião plástico e com o cirurgião de cabeça e pescoço, onde nós abordávamos
pacientes com patologias que envolviam o contexto maxilofacial e que precisava fazer amputações, e que nós fizemos vários casos de reconstrução aqui em Governador Valadares, tirando, por exemplo, enxertos da fíbula, da tíbia, da perna do paciente e reconstruindo aqueles pacientes que iam ficar mutilados. Então, essa foi uma inter-relação muito interessante que houve, porque nós somávamos o conhecimento do cabeça e pescoço, com o plástico, com o bucomaxilo, e montamos uma equipe que a gente tem condição de oferecer aos pacientes tratamentos que se oferecem em grandes centros, com alto índice com todos os recursos tecnológicos que hoje se fazem em grandes centros. Nós tivemos a oportunidade de executar isso aqui em Governador Valadares. Infelizmente, nós tivemos isso cesseado porque eram cirurgias feitas pelo SUS e às vezes nem sempre aquilo que é feito pelo SUS a gente consegue levar à frente. E não conseguimos, de um tempo para cá, nós temos tido dificuldade e realmente esses pacientes têm sido encaminhados para outros centros. No passado, a hanseníase ela tinha um componente de realmente desestruturar, de corroer, por assim dizer, os ossos da face. O senhor chegou a pegar um caso desse? De hanseníase especificamente não, eu já vi casos de leishmaniose, com destruição leishmaniose tegumentar e com destruição, por exemplo, de columela nasal e câncer. Já vi várias patologias de câncer que destruíram grandes partes da face e que tiveram necessidade de reabilitação com uma especialidade que é parecida com a bucomaxilo e que hoje até tem dificuldade de se formar profissionais, que é a prótese bucomaxilofacial. É uma especialidade onde você constrói olhos, paciente que perde, por exemplo, o globo ocular, que perde o nariz numa lesão de câncer, né? Então tem um especialista em prótese bucomaxilofacial, que é a pessoa que vai pegar uma fotografia daquele indivíduo, que vai fazer uma prótese, seja ela de silicone... Uma verdadeira moldura. Uma moldura, exatamente. Vai moldar e fazer uma nova prótese. Hoje, Einstein, os implantes, eles não só são implantes intraorais, nós temos hoje possibilidade de colocar implante na região do nariz, na região do supercílio, do frontal, da glabela, dessa região da órbita, para fixar próteses, porque essas próteses muitas vezes eram presas no óculos do paciente. Sim. Então a gente pode hoje colocar implantes nos ossos da face, implantes específicos para isso, para se reabilitar uma face de um paciente que perdeu um lado da face. A coisa está tão evoluída que nós estamos vendo aí os transplantes de face. É verdade. Os transplantes. Então, assim, a medicina, a área biomédica, ela é sem limites. Os aparelhos auditivos, certamente você vai entrevistar algum otorrino aqui, hoje existem aparelhos auditivos que são minúsculos, que você implanta na mastoide do paciente, um implantezinho ósseo. Esse implante tem um fio de comunicação com o meato médio e daí para diante o paciente passa a ouvir sem ter aqueles aparelhos acoplados ao pavilhão auricular. Enfim, a área biomédica é fantástica. Ouvido biônico. Ouvido biônico. Agora, o índice de complicações desses casos, a rejeição é muito pequena, né? Os materiais cada dia melhores, mais compatíveis com a estrutura óssea própria do indivíduo, na verdade, o índice de problemas nesse quesito da rejeição é muito pequeno. Né? Muito pequeno, muito pequeno. Nós temos, na verdade eu não tenho experiência em área de implantes extraorais, porque você precisa de uma equipe multidisciplinar, existem necessidade de recursos financeiros. Muitos desses pacientes são pacientes que não têm nem plano de saúde, são pacientes de condição social muito baixa, e que se você não tiver um recurso e toda uma estrutura montada, não tem. E em São Paulo, nós temos uma boa referência disso, é o Hospital AC Camargo, o Hospital de Barretos, que são hospitais que trabalham com reconstrução de face, com prótese bucomaxilofacial, com ouvido biônico, enfim, com todos esses recursos que hoje existem na área biomédica para ressocializar essas pessoas que foram mutiladas e que perderam aí parte da sua face ou do nariz, enfim. Agora, o fato é que, a despeito de existirem centros muito específicos e voltados para patologias mais complexas, aqui na nossa cidade, hoje o ganho em termos de resolutividade aumentou muito, na verdade? Muito, muito. Nós temos hoje profissionais de alto nível aqui. Eu digo que eu tenho algumas pessoas que nos procuram no consultório que foram fazer tratamento em capitais, né? Eu falo que o melhor lugar para você tratar é na sua cidade. Você conhece as pessoas moram ali. Tem pessoas que vão tratar fora, principalmente com implantes dentais e reabilitação, e esquecem que tem manutenção.
O paciente que faz um implante, que faz uma reabilitação dessa, ele vai ter que ter manutenção a vida inteira, ele vai ter que ser acompanhado pelo profissional. E se ele faz isso distante daqui, às vezes fica difícil para ele, o deslocamento, o custo disso, né? Muito bem, nós tivemos mais uma vez a grande satisfação de receber nos nossos estúdios o Dr. Celso. Celso, foi realmente muito elucidativa a sua entrevista, lançou luz uma série de perguntas, enfim, muito obrigado pela sua presença e gostaria também de te agradecer pela audiência e te convido para nos reencontrarmos no próximo programa diagnóstico. Até mais.